Vamos seguindo então em frente com o estudo do nosso livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual de Caibar Schutel. Estamos no capítulo 4, item 2, Os Abusadores do Sexo. No vídeo anterior vimos a história de Marta e agora a história de Gustavo. Desde cedo considerei-me bonitão. Meus pais apontavam-me aos amigos e diziam: olhe, que lindo! Puxar o pai ou a mãe era indiferente, pois ambos eram esculturais. Isto terminou por significar o nascimento da minha soberba e da minha vaidade precocemente. Incentivado por uma educação machista de meu pai, com a aquiescência da minha mãe, colecionei namoradas desde a infância até a fase adulta. A única pessoa em casa a ser contra o meu procedimento era a minha irmã. Mas, pobre dela, não herdara a beleza natural dos nossos pais. Na adolescência de uma época saudável, sem enfermidades tão graves, dei início à minha vida sexual com uma prostituta. E quem patrocinou o programa foi o meu genitor. A partir disso, ninguém mais conseguiu me segurar e passei a considerar o sexo como um instrumento de poder e controle, que, associado à minha beleza física, davam-me a glória de ser o rapaz mais belo do colégio. A minha autocrítica era mínima, basicamente inexistente. Lidava com as garotas como se fossem objetos, tratava-as bem até levá-las para a cama. Depois, na maioria das vezes, nunca mais queria nem mesmo trocar palavras com elas. Poderia ser rotulado de rude ou mesmo machista, mas isso não me impediu de ter tantas namoradas quantas eu quisesse. Terminando a faculdade, seguindo a onda dos amigos, terminei buscando uma moça para o casamento. Era um dos sonhos dos meus pais. Assim o fiz. Casei-me com uma moça bonita e sensível. A sua delicadeza no trato era a maior referência. O que fiz? Tudo de errado que se possa imaginar em matéria de abusos no campo sexual. A traição começou na lua de mel. Enquanto ela tomava seu desejado banho de sol naquela linda praia, eu estava com outra garota, trancado num dos banheiros por perto, em relação sexual. Passamos uma semana num maravilhoso hotel praiano e me recordo de tê-la enganado umas 4 vezes. Cheguei a contar as minhas aventuras ao meu pai, que ficava feliz, incentivando-me, pois ele também fora assim. Um garanhão, como todo homem deve ser, dizia. A minha mãe de nada sabia, e a minha irmã desconfiava, mas nada podia fazer. Tivemos 2 filhos, um casal. Como pai, deixei muito a desejar, pois a parte mais importante da vida era a minha própria existência e bem-estar. O meu egoísmo vaidoso parecia incontrolável. Diante disso, cuidava do meu corpo por quase todas as horas livres do dia. O restante dedicava ao trabalho. Em casa, não tinha tempo para nada, nem para filhos, nem para esposa. Comecei a formar um rol de mulheres que poderiam ceder aos meus encantos e ela passou a ser a minha nova meta: conquistar, usar e largar. Amante fixa? Pura complicação. Então, persegui colegas de trabalho, vendedoras de lojas, garotas de academia, garçonetes, atendentes de comércio, enfim. Bastava um rabo de saia e era suficiente. Minha irmã um dia perguntou-me o que eu fazia. Ela sabia de algum jeito. Se era moralmente aceitável. E eu lhe disse: moral? Nem sei o que é isso. E dei boas risadas. Houve época na qual senti que minha esposa passou a ter plena noção da minha vida de devassidão sexual. E a partir daí, ela se tornou mais calada e distante. A mim, não causou problema algum, pois aquele era um casamento de fachada. Do modo que me cuidava, cabeleireiro semanal,
spa e academia todos os dias, roupas novas semanalmente, as melhores vitaminas e nutrientes do mercado, eu iria bem longe na minha ímpar beleza. Porém, ao envelhecer pensava, passaria por cirurgias e tudo se arranjaria. Afinal, teria dinheiro suficiente para comprar o sexo como bem quisesse. Vivi essa longa vida ilusória bastante tempo, até o dia em que resolvi ousar demais e tive um relacionamento sexual com uma colega de trabalho na casa dela e no leito do casal enquanto o marido viajava. Infelizmente, ele retornou mais cedo e não tive chance. Um tiro no peito encerrou minha trajetória. Não sei para onde ele foi, mas eu acabei no umbral. Passei a ser atormentado por imagens contínuas de sexo de todos os primas e níveis. Sufocava de pavor só de pensar o quanto estava necessitado, materialmente, de relacionamento sexual e não mais o tinha, além de nem de perto voltar a sentir um orgasmo. A ansiedade transtornava-me, sentia um calafrio constante e nem mesmo apreciava olhar para mim mesmo, pois o peito vivia sangrando, ao mesmo tempo que a minha aparência se transformou para pior. Caí, fui derrubado, fui derrotado. Essa é a história de Gustavo, rapidamente na sua experiência e seu retorno à pátria espiritual, despertando no umbral. Agora vamos entender quem foi Gustavo. Gustavo nasceu em berço de ouro. A sua prova consistia em lidar com a beleza física invulgar e, ao mesmo tempo, com a riqueza material. Não conseguiu vencer nenhuma nem outra. Deixou-se tomar pela vaidade, orgulho e egoísmo. Vivia desde cedo para si mesmo. Utilizava o amor somente pelo lado físico, em atitude nitidamente materialista. O sexo foi sua queda, embora assassinado, terminou num umbral nebuloso. Gustavo é o segundo personagem que estamos estudando do item Abusadores do Sexo. O primeiro que estudamos, a primeira personagem, Marta. Marta, que muito jovem, foi incentivada, foi colocada no caminho do sexo sem compromisso, do sexo como uma loucura que o ser humano abraça por sua mãe. Gustavo foi colocado no caminho do desvario sexual por seu pai. Ele que nasceu numa casa rica, com muitos bens materiais, teve fisicamente a beleza ao seu lado. E desde pequeno era incentivado ao narcisismo, ao egoísmo, ao hedonismo, pela mãe, pelo pai, dentro de uma atmosfera onde a materialidade e a beleza física eram de fato a coisa mais importante para esses três personagens. Mas havia ali dentro uma quarta personagem que era a irmã, que não comungava dos pensamentos dos pais, do pensamento do irmão com relação aos excessos, à beleza, ao orgulho e à vaidade. E essa, muito timidamente no texto, mas nos é mostrado que ela chamava a atenção do irmão para o caminho mais correto. Mas esses avisos, essas chamadas de atenção pouco valiam, porque ele era o tempo inteiro incentivado e tudo o que ele fazia dava certo. Ele procurava uma garota, uma jovem, conquistava. Procurava uma mulher, conquistava. Então as portas o tempo inteiro se abriam a Gustavo e para ele não tinha derrota. Cada vez mais ele se tornava mais vaidoso, mais dono de si e muito menos preocupado com sentimentos alheios, porque o que interessava era o seu prazer individual. O seu ego era o que mais importava na sua trajetória. Conquistar, conquistar e conquistar. Simplesmente por conquistar. O prazer da conquista para Gustavo se encerrava após
o ato sexual. Após aquela conquista sexual, para ele estava encerrado aquela conquista, aquele desafio, e ele simplesmente virava a página daquele ato, daquele relacionamento, daquele compromisso, que para ele nunca foi, e seguia em frente buscando novos desafios, novas conquistas. O que ele desejava era ter. A partir do momento que ele tinha, aquilo perdia o valor. Ou seja, eu quero aquilo. A hora que eu tenho na mão, aquilo perde completamente o encanto. Não vale mais nada, não me interesso mais, descarto. E vou para outra conquista, outro desafio. E após a conquista, eram deixadas de lado, eram ignoradas, eram tratadas com indiferença e menosprezo. Isso, na história de Gustavo, foi uma repetição. Aconteceu 1, 2, 3, várias vezes. Ao deixar esses corações partidos, esses sentimentos entristecidos, Gustavo deixou um lastro muito triste e muito perigoso para o seu futuro espiritual, porque ele deixou sementes que se tornarão espinhos, no qual ele terá que resgatar. A plantação é dele, ele procurou esses espinhos. Não lhe foi imposto pela vida. O que ele teve foi a prova da riqueza e da beleza. Isso lhe foi imposto. Ou seja, quando ele reencarnou, ele já trazia no seu plano reencarnatório a prova da beleza e a prova da riqueza. E aí a questão era o que ele vai fazer com esses dois itens na sua trajetória, com a beleza e a riqueza. Ele fará disso uma alavanca para a evolução, um trampolim para evolução vertical ou um trampolim para o abismo, para a queda. A escolha dele. Ele teve o livre-arbítrio de escolher. Ele escolheu pelo caminho da porta larga. Ele escolheu pelo caminho da senda trevosa. Conquistas, conquistas, conquistas. Mas a questão mais importante é a que ele está lidando com sentimentos. Muitas das mulheres nas quais ele usou e desprezou podem até ter esquecido e perdoado ele, mas muitas não. Muitas trarão o ressentimento, a raiva, a tristeza, na lembrança do seu nome, na lembrança do relacionamento que ela teve com ele. E esse sentimento, no qual ela vai guardando dentro dela, ele terá que rever, ele terá que resgatar, ele terá que de alguma maneira retornar para colher esses espinhos, no qual ele mesmo plantou. Um casamento de fachada, os filhos são meros acessórios, a esposa só serve para que a sociedade veja que ele é casado, mas ele só se preocupa com ele mesmo. Ele só olha para ele mesmo. Os sentimentos, as necessidades da esposa são negligenciados. Os dos filhos, negligenciados. Mas os filhos observam o pai. O pai é um espelho. E qual é a mensagem que ele sempre esteve enviando para os filhos naquela experiência? A mensagem do ególatra, do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Sentimentos piores nos quais a gente pode abrigar em nosso coração. De que adianta vencer no mundo quando a morte nivela todo mundo e o retorno à pátria espiritual é lei? Ao despertar no umbral, qual é a condição de Gustavo? De doente mental, de doente viciado. Porque ele mesmo nos diz, são cenas atrás de cenas de sexo no qual ele enlouquece. Porque ele pautou a sua vida única e exclusivamente pelo prazer sexual.
Não houve nenhum outro objetivo na sua vida, a não ser esse. Naturalmente, ao desencarnar, não existe a transformação do ser. O ser é o mesmo. Existe só a morte do corpo físico. Espiritualmente, ele continua a ser o que ele era. E ele continua, então, desta maneira, a vivenciar os desejos, pois era um viciado no ato sexual. Mas na história, nós temos o personagem da irmã, que, ao contrário dos pais, chama a atenção, questiona, não aceita. Essa irmã que está nessa história, com certeza é o contrapeso no qual ele deveria entender e ouvir. Mas não, ele dá de ombros. Para ele a irmã é uma coitada, entre aspas, é uma feinha, aquela que não teve a sorte de ter a beleza física, não é isso que ele pensa? Que não foi presenteada com a beleza física, mas ele foi. Então ele pode tudo o que ele quer. Mas ela não. Até porque ela é mulher, não é verdade? Então ela é menor, ela tem menos possibilidades, ela tem que ficar no canto dela. Ele não, o mundo é dele. O pai lhe dizia isso, provavelmente. O mundo é teu, você tem que conquistar, você tem que ser um garanhão. Você tem que ir adiante, nada pode te parar. Que pais são esses que incentivam a queda de um filho? Quantos pais e mães não destroem a vida dos filhos antes mesmo da vida deles começarem? Pelo aborto, pelos maus tratos, pelos exemplos e pelos vícios que trazem para dentro de suas casas, e os filhos observam. Os filhos de Gustavo observavam ele. Ele era o espelho para os filhos. E os filhos, se não tiverem orientação, seguirão os passos do pai. Lamentavelmente. Porém, na história, a esposa de Gustavo, ele diz que ela era muito sensível. Provavelmente, ela tinha ali um papel de tentar trazer ele para a realidade e para que ele pudesse lutar contra esses desejos primitivos para que ele fosse melhor do que ele era. E vencer, pós-experiência no campo material, a prova da riqueza e da beleza. Que muitos e muitos e muitas e muitas estão vivendo nesse momento. Abre aí o seu Facebook, abre aí uma página de notícias, abre aí o Instagram, ou liga a televisão, e nós veremos o quê? Homens belos, mulheres belas, casas lindas, luxo, dinheiro, ostentação. Não é isso que a gente vê nas mídias sociais, nos canais de televisão, nos noticiários de entretenimento? É isso que a gente vê o tempo inteiro. São provas nos quais esses estão passando. Vencerão? A cada um segundo sua obra. Cada um responderá por si mesmo. Com a beleza física, ele poderia usá-la para ajudar, para trazer os olhos para uma causa. Com o dinheiro, o recurso financeiro, minimizar a pobreza, a fome, a miséria, e ser um instrumento de luz e não das trevas como ele foi, porque ele desencarnou, foi assassinado e desperta no umbral nebuloso, porque ele construiu isso, ele optou por isso. A esposa ficou, os filhos ficaram, e ele retornou à pátria espiritual. Mas aí não há descanso, porque ele, durante a sua trajetória, guiou-se apenas pelo prazer primitivo do sexo. E aí, no plano espiritual, ele deseja aquilo que ele desejava, porque a morte não muda ninguém. A morte é simplesmente do corpo material. Espiritualmente, continuamos a ser quem nós éramos, com os mesmos desejos, necessidades, virtudes e deficiências. E aí ele deseja aquilo, mas aquilo lá no plano espiritual não é como aqui.
No livro Sexo e Destino, Sexo Além da Morte, de Ranieri, de André Luiz, nós temos mais material sobre todo esse processo ligado ao sexo. O sexo, ele é algo divino e importante. A reprodução, as novas reencarnações, quando existe o ato sexual entre homem e uma mulher, existe uma troca de energias. Isso é divino. Quando ele é pautado pelos sentimentos nobres, quando ele é pautado pela ação correta, e não quando ele está conectado com as trevas. Porque a vampirização também existe no sexo. O pior lugar de todos os lugares é o motel. Porque o presídio é um local onde existem milhares de espíritos desencarnados ali, obsediando os prisioneiros, os presos, sim. Mas lá, todo mundo já entende que lá é um local difícil. Um motel, por exemplo, não. O motel as pessoas acham que é um local tranquilo, limpo, sereno, onde fechou a porta, estarão só apenas aqueles que estão dentro de quatro paredes, negativo. Porque na contraparte espiritual não existem paredes. E os motéis, os quartos de motéis, são como se fossem arenas romanas, teatros gregos, no qual você tem o palco e você tem a arquibancada nas laterais. E os espíritos que se comprazem com esse vício sexual estão lá, vampirizando aqueles que estão praticando o ato. É muito sério isso. E muito complicado de se livrar desse vício, porque ele também é um vício muito difícil de ser abandonado. Ele está inserido nas entranhas do ser humano através do instinto, do desejo primata. E Gustavo nos mostra que ele deixou esse instinto, esse desejo, tomar conta dele e guiá-lo durante a sua reencarnação. O guia dele foi um instinto primitivo do sexo. Estava previsto isso no seu plano reencarnatório? Não. Estava previsto que ele teria que lutar contra as más tendências, as más inclinações. Esse era o seu papel, no qual ele volta ao plano espiritual como um derrotado e não como um vitorioso. Terá outras oportunidades? Terá. Talvez não aqui, em outros orbes talvez, pela sua negligência. E seus pais também são corresponsáveis. Também terão que responder pelos atos do filho, pois foram eles que colocaram ele para trilhar este caminho. Os pais colocaram Gustavo ali na largada da corrida. Colocaram ele ali e disseram, vai por aí. E ele foi. Ou seja, os pais não tiveram um papel correto, decente, cristão. Os pais são tutores dos filhos. Não são donos, não são pais, estão pais. Situação momentânea. Ao retornar à pátria espiritual, não se tornarão, não continuarão a ser pais. Serão irmãos como irmãos. Pai é Deus. A situação nossa atual é de passagem. Estamos, não somos. Estamos pai, estamos mãe. Não somos. Os filhos serão filhos espirituais? Claro. Claro. Mas espirituais. Não somos donos, os filhos não nos pertencem. Temos responsabilidade de guiá-los no caminho correto, de guiá-los pelas melhores escolhas, lhes mostrando o que deve ser evitado. Porque esse é o mais importante do papel de um pai e de uma mãe, de uma avó, de um avô, de um tio, de uma tia, de um irmão, de uma irmã, de um amigo, de uma amiga. Mostrar
qual caminho evitar. Sem isso, seremos responsáveis pelos atos que os outros cometeram, no qual nós tivemos influência. Por isso, muito cuidado. Gustavo terá novas chances? Sem dúvida. Mas ele terá que resgatar tudo o que plantou. Terá que refazer todos os caminhos que deixou em aberto. Simplesmente por opções equivocadas. Possamos aprender com Gustavo e entender que a história dele e de Marta não são ficções, são reais. São essas histórias, quando nós refletimos, que nos trazem as melhores opções de escolha. Na sequência, continuamos com mais estudo. Muita paz, muita luz e salve o nosso Mestre Jesus.